Olá, Rosas de Saron, igreja que será curada por Jesus Cristo, o Rei está voltando. Amém? Bom, amados, hoje, lembrando que você que faz parte desse ministério profético, Rosa de Saron, eu creio que você está crescendo na graça, no conhecimento, na fé e no amor. Amém? Louvado seja Deus. Você que quer fazer parte desse ministério, né? Nós temos um grupo do WhatsApp fechado para mulheres. O DDD, para quem quiser fazer parte, é 11 São Paulo, DDD 11 97193 8644. Amém? Eu sou a fundadora desse ministério, Rosas de Saron, tudo guiado pelo Espírito Santo de Deus, imaginando que nós somos os trabalhadores da última hora e por isso nós somos o povo remanescentes, firmes e fiéis até o fim. Amém? Até a vinda de Jesus Cristo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre ministério profético. Amém? Eu vou estar explicando o que é ministério profético, a diferença de ministério profético e dom profético de profecia. Eu vou passar algumas definições, a função, né, do ministério profético e dar exemplos. Amém? Então, primeiramente, a palavra profético no grego é propéticos, que é derivada da palavra propeteia, que significa profecia ou poder de profetizar. A palavra profética significa poder de profetizar. Então, nós, ao profetizarmos algo, ou é porque nós ouvimos, ou percebemos no ambiente espiritual, né? Inspirada por meu cachorro. Inspirada por um movimento espiritual divino, amém? Que é revelado através do Espírito Santo. Então, para que haja esse movimento profético, né? Nós falamos assim que quando a gente está em contato direto, né, com ligação direta, no plano espiritual, onde você já foi aberto seu entendimento, onde você vive mais pelo espírito do que de forma carnal, você ativa esse ambiente profético e acessa o profético. Então, quando você sai do raso e se aprofunda mais, tanto na palavra de Deus, como na busca, em oração, jejum, o Espírito Santo vai mostrando para você algo que ao olho nu, ao olho natural, físico, você não estaria vendo. Entende? Então, aqui a gente vai falar o ministério profético num contexto cristão, né? Num contexto cristão, refere-se a um chamado divino para indivíduos que possuem capacidade de ouvir a voz de Deus e transmitir a mensagem para a comunidade. Amém? É um dos 5 ministérios mencionados na Bíblia, juntamente com os apóstolos, os evangelistas, pastores e mestres. Né? Então, ele faz parte desses 5 ministérios na palavra de Deus, na Bíblia, ministério profético, né?
O ministério profético é caracterizado pelo exercício do dom da profecia, que envolve a capacidade de receber a mensagem de Deus e transmiti-la, edificando e trazendo crescimento espiritual para a igreja. Por isso que nós dizemos que a função tanto do profeta como da profetisa, que é o meu caso, nós temos um papel crucial na igreja. Porque nós temos que transmitir uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo, divina, vinda de Deus. E isso inclui alertas, conselhos, promessas e direção para o futuro. O profeta, a profetisa, ele tem condições de direcionar a pessoa ao caminho que ela deve andar, o tipo de conserto que ela tem que fazer, o tipo de brecha que ela tem que fechar, o tipo de consagração que ela precisa fazer. Então, é uma cobertura espiritual que essa pessoa acaba recebendo quando faz parte desse ministério profético. Amém? Outra coisa existe na Bíblia, louvado seja Deus, profeta masculino e profetiza feminino, tá? Para quem não sabe, eu gravei um vídeo aqui sobre o meu chamado de profetisa. Ana de Fanuel era profetisa, amém? Diferente da Ana que gerou Samuel. Isso. Vamos mais fundo na palavra de Deus, para que não haja dissensão e nem discordância, nem dizer sobre, mas não existe profetisa na Bíblia. Glória a Deus que existe. Glória a Deus que existe. Profetiza na Bíblia, feminino. Amém, Jesus. Obrigada. Glórias a Deus. Feliz de você que tem um chamado de profetisa, que na Bíblia tem o chamado para mulher profetiza. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Né? Outra questão aqui, amados, é a função do profeta, como eu falei aqui, é justamente passar a mensagem inspirada por Deus, né? Vai trazer crescimento espiritual para a igreja, ajudar a fortalecer a fé, encorajar, consolar os cristãos. Então, o profeta e a profetisa, eles geralmente, dentro da palavra de Deus, eles vão trazer ou palavra de consolo, ou palavra de exortação, ou palavra de edificação. Amém? Tudo pautada na palavra de Deus, maiormente, e existe a inspiração pelo Espírito Santo, que pode sim ser revelado através de uma profecia, algo futuro, não tendo nada a ver com o espírito de adivinhação, que é um principado chamado Piton, onde muitos estão se utilizando de meios e artifícios, né, forçadamente, para poder convencer o povo da verdade e revelando coisas da parte carnal e não espiritual. Amém? Tentando ser adivinhas, com espírito de adivinhação. E o espírito de adivinhação não tem nada a ver com o espírito de profecia, tá? Porque um é das trevas e o outro é da luz, tá? A diferença então, aqui do ministério profético e o dom de profecia o dom de profecia é a habilidade em si, enquanto o ministério profético é o chamado, a função de exercer esse dom a serviço da igreja. Ou seja, o ministério profético é sim um altar levantado por Deus para você ajudar uma igreja a vencer e prosperar. É muito importante no final dos tempos, muitos ministérios proféticos têm se levantado, inclusive para poder auxiliar justamente a colocar as coisas na sua devida ordem, né?
Veja só, o ministério profético, ele é essencial para o crescimento espiritual da igreja, pois ajuda a fortalecer a fé, encorajar e consolar os crentes, né? Existe um exemplo aqui de Barnabé. Embora não seja diretamente chamado de profeta, o Barnabé é um exemplo de alguém que demonstrava características de um profeta, como a capacidade de inspirar outros a transmitir mensagens edificantes. Então, gente, o ministério profético nada mais é do que algo gerado no ambiente espiritual, revelado pelo Espírito Santo, com o intuito de trazer ordem à igreja, né? Existindo o profeta tanto na qualidade de masculino como feminino, profetiza. Amém, glórias a Deus. E é bíblico para edificação da igreja final, dos tempos finais do avivamento. Tanto é que você pode perceber que existem os movimentos tradicionais, os movimentos pentecostais, né, que é de Pentecostes, também movidos pelo Espírito Santo, mas diferente do profético. Alguns imaginam que são semelhantes, né, o pentecostal do profético, mas existe diferença, óbvio. Existem os neopentecostais, não é isso? E a igreja reformada, que tem, infelizmente, hoje sendo palco de muitos escândalos, né? Observamos que, de um tempo para cá, existe um movimento profético instituído pelo Espírito Santo, no qual tem sido levantado esse povo, assim como eu, para trabalhar em prol da igreja da última hora. Amém? Né? Podemos observar a vida do nosso irmão apóstolo Robson Martins, muito forte no profético. Quem está sobre a cobertura dele? Davi Rebolo, que é muito forte no profético. Eu também fiz curso, fui mentorada pela apóstola Nilcélia, do Comando Águia, lá do Paraná. Inclusive, eu estive lá no Encontro das Leoas. Amém, glórias a Deus. Também do movimento profético. Larissa Argolo, juntamente com seu esposo, responsável aí pela Global Fire, também muito forte no profético. Então, esses são alguns nomes, né, que eu reconheço como verdadeiros, né, ministros do profético, que vem trabalhando em prol do povo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então, eu creio que você que faz parte do meu grupo, você está entendendo a partir desse momento muito sobre principados, potestades, sobre anjos, demônios. Você aprende também sobre elos proféticos. O pessoal pentecostal usa campanhas, o termo campanhas. Só que o Espírito Santo me fez saber que nós, do profético, usamos o quê? Elo profético. Quando o Senhor nos revela um propósito para ser feito, é um elo profético, uma aliança, né, que é o que significa elo, uma ligação, porque o que está ligado na terra está ligado no céu, e assim existe um elo profético que o Senhor nos dá aí o tema. O último que fizemos, né, foi portas abertas, por exemplo, para pessoas que procuram emprego, queriam mudar de profissão, pessoas que precisavam, de repente, tirar um passaporte para ir embora do país, pessoas que gostariam de ter uma CNH para poder trabalhar como aplicativo, motorista de aplicativos, né?
E aí, por aí vai. Então, assim, aqui no nosso canal, nós vamos estar sempre buscando fazer elo profético. O elo profético é isso, propósito com Deus. Pode ser de 3 dias, pode ser de 7 dias, pode ser de 21 dias, pode ser de 40 dias. O Espírito Santo nos revelará a necessidade da igreja e dos membros participantes do canal. Amém? Então, eu creio que agora ficou claro o que é ministério profético. Amém? Diferente de dom de profecia. E é um movimento, sim, de avivamento da igreja da última hora. Louvado seja Deus. Amém? Se você gostou dessa mensagem, peço para você, então, clicar aqui abaixo, né? Se inscrever no canal, fazer parte desse ministério profético, crescer em graça, em conhecimento, em amor e fé, e espalhar a semente do bem. É de graça, não custa nada. Você dá um clique aqui, se inscrever, compartilhar e deixar seu like. Se você também tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários que nós vamos estar aí, juntamente com a minha equipe, respondendo todos vocês. Aproveitando que o canal ainda está em crescimento, então ainda é possível responder dúvidas, né? Porque eu creio que o ministério vai crescer tanto, de tal maneira, que vai chegar um tempo que vai ficar quase que impossível de responder um a um. Mas ainda dá tempo de você tirar as suas dúvidas. Amém? Que Deus abençoe grandemente você, sua casa, sua família. Shalom. Shalom.